Meu prezado e dileto ouvinte e seguidores do meu canal, nós temos um estudo delicado para apresentar para as pessoas que sofrem por causa do seu antes querido. Aquela perca, aquela separação eterna. Como lidar com o luto? O que precisa saber sobre isso? Quando o luto se faz presente na nossa vida, algumas perguntas são inevitáveis. Por que aconteceu comigo? Será que um dia conseguirei parar de sofrer tanto? Quando conseguirei superar esta dor? Como passar por esse momento? Será que uma dor tão paralisante poderá um dia ser amenizada? Como posso me despedir de alguém que não quero que vá embora? O que é luto? O luto está diretamente ligado ao amor que você teve e tem pela pessoa que partiu. Esse amor será uma sustentação para os momentos mais difíceis. Ele não é fácil de ser encarado e não tem tempo delimitado. A perda de alguém ou de algo é uma certeza que, quando se concretizar, não é vivenciada com naturalidade, pois se a distância e diz adeus, dói demais. Dói demais. Uma verdade nos é apresentada sem nos pedir licença. Apenas chega os laços afetivos, as conversas que ainda não aconteceram, o eu te amo que ainda não foi falado, a vida que se planejou, o crescimento daquela criança que não acontecerá, a morte chega sem permissão e o enlutado começa uma batalha pela sobrevivência. Como lidar com o luto? Não existe fórmula mágica ou receita infalível para lidar com o luto, e sim pensamento e atitude nos auxilia nessa longa caminhada. Entramos no luto, sofremos e temos que aprender a lidar com a ausência e com a distância. Cada pessoa tem o seu tempo e precisamos estar livre, sem cobrança e especulação, até conseguimos nos adaptar e aprendemos a sobreviver sem a pessoa que se foi. Quando não nos ajuda, e nada nesse momento, pelo contrário, essa palavra nos fere como punhal. Não acreditamos no que acontece, não queremos falar sobre o assunto, temos falta de energia e alteração no sono, no humor, no apetite, que nos leva a um isolamento, distanciamento do presente. Sentimos raiva das pessoas e muitas vezes da espiritualidade que acreditamos, pois foi permitido que o ser amado fosse tirado de nós. E esta raiva precisa ser colocada para fora. A nossa angústia
se transforma em revolta e a relação com outras pessoas pode se tornar um grande martírio, pois como ela consegue trabalhar, estudar e conseguir ir em frente. Parece que todos continuam sua caminhada, menos o enlutado. O luto é um período de muita solidão e, ao mesmo tempo, muito sagrado e vivenciado de maneira ímpar, pois cada pessoa reage a ele de maneira diferente. E não existe certo ou errado. Faço tudo o que foi possível para que esse sentimento acabe. É uma ideia recorrente que nos atinge até tornamos a consciência que não tem volta e que não poderemos fazer mais nada para a morte. E o tempo não existe negociação. Em processo de uma doença grave e sem cura, por exemplo, a morte começa a ser encarada de perto, pois a percepção do estado de saúde do nosso ente querido aciona o gatilho do luto antecipatório, que pode ser vivido tanto pelo paciente como pela família, amigos e profissionais de saúde. É um fato dolorida e de elaboração compreendida. Entre os diagnósticos de uma doença e a morte, apropriadamente dita, a tristeza se faz presente com a percepção consciente que a perda está ali. Percebemos a finitude do ser humano. O que fazer? O que fazer com todas essas lamentações? A morte ainda não aconteceu, mas o processo de uma elaboração desta perda, sim. Aproveite esse tempo para abraçar, cuidar, amar. Aqui as despedidas, a reconciliação, a declaração e as pendências têm uma chance de serem resolvidas. Isso traz um grande conforto ao coração do enlutado e do paciente. Ame, mas ame muito e fale desse sentimento com quem está partindo, pois ambos os lados precisam saber quanto são importantes e ser amada. No luto, busca pela cura da dor, começa a se freneticar, permita-se sofrer, fica triste, desesperar-se, reclama, pergunta, chora, 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 fale, mas fale muito sobre o que está sentindo. Fale sobre toda a emoção e sentimento e dúvida. Procure um familiar, um amigo ou um profissional. Escreva um diário ou uma carta para quem o coração perdeu, relatado suas emoções, expectativas e sentimento. É chegada a hora de sentir falta, desespero, desesperança, desatenção e saudade. Reviva os momentos bons de alegria, porque o tempo que você estiver junto foi um presente. O passado está ali para ser visitado e o amor que se sente pela pessoa que partiu continuará o mesmo. Agora você não são duas pessoas, e sim uma só. Vive uma grande família numa casa, mas ali só tem uma pessoa vivendo em amor, em harmonia. No momento que se perde, que se separa, há uma grande contradição na vida de cada um. Mas nós temos um Deus no céu que ele nos consola, ele nos dá força,
Porque este mesmo Deus passou as consequências dessa dor que você está sentindo neste momento pelo seu ente querido. Este mesmo Deus, ele sentiu uma dor tão grande que as pedras se fenderam na hora da perca do seu filho, na hora da morte do seu filho. Todos nós sente esta dor. Não é pecado você lamentar, não é pecado você ter uma tristeza, porque é a tristeza da separação. É uma dor muito grande, incomparável, que não existe explicação. Mas Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que nos dá graça, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos dá entendimento, ele faz com que nós supere todas essas reações. E você, meu prezado ouvinte, que perdeu seu ente querido através de um vírus chamado coronavírus, muitas percas se houve, muita separação. Não fique triste, não fique se lamentando, chore bastante. Derrame as suas lágrimas. Jesus está te ouvindo, ele está vendo a tua lamentação. Mas enfrente a vida com realidade. Faça dela o seu pôr do sol. Se esforce. Agora é você sem aquela pessoa. Não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça. Porque Deus está para amparar todos que ele busca com o coração firme, em nome de Jesus. E que Deus nos ajude e nos abençoe e nos guarde. E a paz do Senhor Jesus, que seja com todos, para todos sempre. Amém. E que Deus nos abençoe. E medite nesse estudo nesta hora, para o seu conforto espiritual, em nome de Jesus.